Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E na aula de hoje, nós vamos fazer essa camisa lindíssima. Ela é uma camisa curtinha, tá, gente? Eu vou deixar o vídeo dela aqui desse lado pra vocês, passando dela no corpo. Gente, essa camisa, eu fiz ela em um tricoline, tá? Ele tem uns filetinhos de prata que vocês vão vendo aí na aula, vocês vão conseguir identificar melhor, tá bom? E no final eu vou mostrar ela bem de pertinho, tá? É uma tricoline, eu não vou saber indicar de onde é um pedacinho que eu tinha guardado aqui, que eu tenho guardado faz muitos anos, eu não sei de onde é. Coloquei os botõezinhos pratos que eu comprei na Silvia Armarinhos, então eu vou deixar aqui na descrição da aula o tecido que eu usei, os aviamentos que eu usei no caso, onde eu comprei os aviamentos, tá bom? Aulas necessárias eu vou deixar aqui na descrição, então fiquem sempre atentos à descrição. Tá bom? Então, vamos pra aula, já deixa seu joinha, se inscreva no canal que vocês me ajudam muito e vamos fazer essa camisa lindona juntos. Nós vamos fazer então aqui a modelagem juntos, desde o início, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer uma camisa estilo cropped. Só que eu quero deixar ela bem soltinha, bem larguinha. Então, eu vou começar aqui, ó, pela nossa linha principal, tá? Nós sempre fazemos duas linhas principais, tá bom? Então, vou começar com essa aqui. E, gente, eu vou fazer aqui a parte de ombro, tá? E lá a parte de barra, tá? Porque aqui é mais detalhado e tá mais pertinho pra vocês verem. Então, nós vamos começar com duas linhas principais. Se vocês já quiserem deixar a base pronta, vou deixar a aula da base aqui embaixo também, tá? Ó, duas linhas principais, que é a linha de ombro e a linha do meio, tá? Meio costa, então, quando a gente for fazer a parte da frente, duas linhas principais, que será meio frente e a parte de ombro, que é lá em cima. Aqui, o meu tamanho, gente, eu uso 38, então aqui eu vou deixar a tabelinha aqui pra vocês, tá? Então, o meu, que é 38, eu vou entrar 7. Então, aí vocês vão com as suas medidas de acordo com a tabelinha que está aqui. E vou descer 2. O 2 é para todo mundo, tá bom? E vou fazer aqui a curva do meu decote, ok? Então, aqui a gente desce 2 obrigatório para todo mundo e aqui eu afastei 7, que é da tabela do meu 38 que eu visto. Aqui eu vou colocar a minha medida de ombro, que é 12 centímetros, só que a gente tem o ombro um pouco alto, né? Um pouco alto não. Aqui seria, no caso, o nosso pescoço, então aqui a gente vai descer. Eu tenho aula de tirar medidas que eu também vou deixar aqui embaixo e eu explico tudo isso certinho. Então, aqui, ó, vou descer 4, da onde a gente afastou 12, ó, desci 4. E vou bater aqui o ombro lá naquele 4. E vou passar esses 12 para baixo, ó, 12. Aqui, eu vou descer a minha medida de circunferência de cava dividido por 2, tá? Deixa eu só pegar aqui o meu papel, as minhas medidas. Eu não faço ideia de onde eu coloquei as minhas medidas. Eu já achei, vou ali pegar. Bom, a minha circunferência de cava dividida por 2, ela é 19. Ok? E vou passar aqui, ó, o esquadro. E aqui nessa linha que a gente fez, que a gente desceu a nossa circunferência de cava, gente, todas essas medidas eu ensino na aula de medidas. Então, assistam a aula de medidas para vocês não ficarem perdidos me perguntando onde eu achei essa medida, tá bom? Então, eu desci a circunferência de cava dividida por 2 e agora eu vou afastar o meu busto dividido por 4, tá? Aí, vocês vão pegar a medida de busto de vocês e dividir por 4 e colocar aqui. E vou vir aqui com a régua francesa. Como saber a forma certa de apoiar a régua francesa? Gente, ela tem que estar não tão para dentro e não tão para fora. Ela tem que fazer como se fosse um paralelo aqui, ó, como se tivesse a mesma medida, sabe? Fazer um paralelo, ficar uma reta bem bonita. Agora aqui eu vou descer
o comprimento do busto costas, a gente sempre faz as medidas de linhas principais, que a linha principal é essa aqui de cima, que a gente fez, ó, essa e essa. Essas duas são nossas linhas principais, então todas as medidas, o que for descer, a gente desce dessa, tá? E o que for afastar, a gente afasta dessa. Então, vou descer a minha medida de busto costas, que é 38. E aqui eu vou colocar a minha medida de cintura dividido por 4. E na medida de cintura, a gente sempre aumenta 3 centímetros, ok? E aqui no caso, eu vou descer 10 centímetros, que vai ser o comprimento aqui do meu cropped. E aqui, gente, eu vou colocar a medida do meu quadril dividido por 4 menos 1 centímetro, tá? Pra não ficar... Porque o quadril, no caso, seria aqui embaixo, seria com 20, tá? Então, coloquei ali. E vou ligar aqui os pontos. Eu já vou colocar o modelo aqui nessa base das costas, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou tirar a medida daqui da linha da lateral entre a cintura e o busto. Eu vou medir essa parte, ó. Deu 19 centímetros, pra na frente ficar a mesma coisa. Porém, aqui a gente vai fazer sem pence, tá? Então, essa medida é boa a gente ter, mas não vai ser tão necessária. Na lateral, eu vou afastar 1,5. 1,5 no busto, 1,5 na cintura e eu vou deixar o quadril ali onde está, tá? Fazer essa circunferência aqui. E aqui a gente pode virar aqui a nossa régua pra fazer uma curva que não fique, sabe? Que não fique essa curva, ó. Fica só um detalhe. Aqui a gente vai colocar manga, então eu vou descer 2 centímetros, tá? A gente vai dividir aqui a cava ao meio. E desse meio que eu vou estar descendo aqui, ó, pra fazer a curva da manga. Aqui no ombro. Então, lateral ok, cava ok, tá? Aqui no ombro, a gente vai descer meio centímetro pra fazer a correção de ombro. Então, a gente desce aqui, ó, entre o decote e o ombro. E bate lá no finzinho do ombro, ó. Certo? E no ombro, a gente vai fazer a correção de ombro. No ombro aqui, eu subo 1,5. Nas costas, a gente sobe e na frente, a gente desce. Vou fechar ali, ó. Vou bater aqui, ó, o 12 do meu ombro lá no 12 que eu marquei em cima pra fazer, ó, a fechadinha aqui do ombro, tá? E como a gente vai fazer estilo camisa, eu vou marcar 12 centímetros pra cá e vou fazer essa curva. Só que aqui, gente, eu vou só estar arrumando um pouquinho a curva pra ele ficar uma curva mais bonita. Não vai ter pence, não vai ter nada. Vou estar cortando aqui esse molde. Frente, a gente vai fazer a mesma coisa. A única coisa diferente é o decote e a cava, tá? Então, vou separar aqui minhas costas para estar fazendo o molde da frente, ó. Vou dar uma afastada aqui.
Linhas principais, ok? Linhas principais. Aqui eu vou afastar a mesma medida que eu afastei lá no início, de acordo com a minha tabela, que é 7. E aqui, gente, como eu afastei 7, a gente vai descer aqui a medida menos 1. Então, se vocês, na tabela de vocês era 7,5, vocês vão descer 6,5. Se for 8, vai descer 7. No meu caso, eu afastei 7, então eu vou descer 6. E aqui a gente vai fazer a curvinha do decote. Aqui é a mesma coisa, vou afastar os 12 centímetros, vou descer 4 centímetros e vou passar aqui o risco, ó. E vou passar agora os 12 centímetros para essa linha de baixo. Vou descer o caimento de cava, a circunferência de cava dividida por 2. E vou colocar a medida de busto dividido por 4 aqui. E vou fazer aqui a cava, a curvinha da cava, igual fizemos lá nas costas. Aqui a gente vai descer o caimento de busto costas, o comprimento do busto costas, igual a gente fez na frente, nas costas. Por quê? A gente vai descer o de costas e não o de frente. Porque a gente não vai ter pence aqui, tá? Por isso. Ó. Cintura dividida por 4, mais 3 centímetros, tá? Vou descer 10 centímetros, igualzinho a gente fez lá na parte das costas, tá? A gente tá aqui trabalhando com a mesma coisa, só teve aqueles lugares que eu falei que vai ser diferente. E aqui, o quadril, a medida de quadril menos 1 centímetro. Vamos fazer igual fizemos lá nas costas, vou aumentar 1,5 para cada lado, na cintura e no busto. E aqui vou descer rente ali na medida do quadril. E vou fazer essa curvinha igual a gente fez lá nas costas. Vou descer 2 centímetros aqui na cava, igualzinho a gente fez lá nas costas também. Vou dividir aqui a cava ao meio. E nesse meio eu vou entrar 1 centímetro. Nesse 1 que eu entrei, eu vou refazer a circunferência da minha cava. Ok? Vou descer meio aqui também nessa linha entre decote e ombro, ó. E como eu falei pra vocês, nas costas a gente sobe 1,5 e na frente a gente desce 1,5. Vou passar o risco. Vou pegar aqui a minha medida de costas, vou pôr o ombro aqui, ó, bem certinho onde deu lá e vou marcar aqui onde deu. E essa circunferência, gente, eu vou descer 1 centímetro aqui, pra não ficar muito lá em cima do pescoço, e ó, vou fazer a circunferência aqui. Depois, a gente vai fazer a curva certinho Depois a gente vai fazer certinho a gola, tá? De acordo com essas medidas. E aqui na frente, eu vou afastar 1,5. 1,5, que é para transpasse de botões. Vou passar todas as nossas retas pra cá. E agora a gente vai cortar esse molde.
restante de papel que me sobrou, eu vou guardar, porque nós temos que ainda fazer a modelagem da manga e a modelagem do nosso decote, do nossa gola, no caso, né? Mas eu não vou fazer isso agora. Primeiro a gente vai cortar a blusinha, vai estar montando a blusinha, tá? Pra depois a gente fazer questão de manga e o decote aqui, a nossa gola, tá? Vamos fazer aqui por partes. Então, ó, aqui será a frente. E esse será costas, tá? Então, agora nós vamos cortar pra montar essa parte, pra depois a gente vir com as outras partes. Vamos começar a cortar, então, ó. Aqui eu tô com uma tricoline, gente, é uma tricoline de algodão, tá? Que tem umas faixinhas brilhantes, coisinha mais fofa. E eu vou começar cortando pelas costas. Deixa eu ver se aqui vai dar. Eu gosto de deixar aqui bem certinho. Para que não fique nada torto. Ó, nesse caso, eu não vou medir em questão de auréola, tá? Eu vou medir em questão aqui da listra, ó. Vou encaixar o molde aqui. Deixa eu achar meus alfinetes. Ó, costas na dobra do tecido, ok? Só um minutinho. Pronto, tá bom? Costas aqui, o meio costa na dobra do tecido. Ó, alfineto certinho a volta toda, tá? E aqui eu vou colocar como medidas as mesmas que vocês vão colocar aí, ó. 1,5 na cava. Um e meio no ombro. Deixa eu pegar o lápis. Só pra eu marcar aqui, ó, onde tá. Onde tem aqui a faixa branca, porque às vezes, ó, não marca. Vou colocar um no decote, tá? 1,5 na lateral. E na barra, eu vou colocar 3 centímetros só. Vou cortar aqui. Ok? Costas cortada. Agora, nós vamos cortar a frente.
Gente, aqui à frente a gente tem que ter pelo menos 4,5, ó. A minha listra aqui, até aqui na auréola, dá 4,5. Então, eu vou deixar o tecido aqui, ó, batendo bem certinho. Dá até pra eu afastar um pouquinho mais pra lá. Confirmar novamente. E vou colocar aqui na beiradinha. E agora a gente vai alfinetar todo o resto, ó. Decote, ombro. Ó, lateral. E todas as medidas que eu coloquei nas costas, eu vou colocar aqui na frente também, ó. 1,5 na lateral. Um e meio na cava. Um e meio no ombro. Tá? 1 centímetro no decote. Aqui na frente é 4,5, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a medida certinho. E na barra, os 3 centímetros. Vamos cortar também. Gente, eu bato o pé direto aqui no tripé. Ó. Gente, aqui eu tô usando a linha de medida, tá? Mas vocês podem, no tecido de vocês, marcar, tá bom? Ó, a barra. Vou estar guardando o que me sobrou de tecido, porque a gente tem algumas partes pra fazer ainda. Ó, vou estar dobrando aqui a frente pra cortar aqui a linha do decote. Ok? Ombro. E lateral. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos unir aqui frente com costa. Gente, vocês podem cortar numa entretela de malha uma faixa de 7,5 centímetros, tá bom? Uma reta de 7,5 centímetros pra gente colocar aqui, tá? Ó, vou estar abrindo aqui a minha frente, as minhas costas, ó, avesso pra cima, direito pra baixo. E vou estar colocando, ó, unindo aqui a lateral, tá bom? Ó, o direito bonitinho pra fora.
O que eu estou fazendo desse lado aqui, a gente faz do outro lado também, tá? Do outro lado de lá. E aqui, ó, ombro, mesma coisa. A gente puxa pra encaixar aqui o ombro. Ó, vou fazer desse lado que eu acho que não filmou pra vocês, gente. Ó, ombro, alfinetando. Sempre unindo certinho um com o outro, ó. A gente só alfineta pra não ficar no lugar, mas é sempre unindo certinho. E agora aqui a lateral também, igual a gente fez lá do outro lado. Bem certinho. E agora a gente vai pra máquina, tá? Vamos costurar então, ó. Vou pegar aqui e a gente vai costurar com um pezinho de máquina. O que significa um pezinho de máquina? Essa lateral aqui do pezinho batendo aqui na lateral. Então, ó, vou começar dando retrocesso, tá? A minha agulha é número 11, o ponto da minha máquina está no número 3, então dou retrocesso e vou vindo com o pezinho de máquina na lateral. Eu vou tirar o excesso de linha. Aqui em cima a gente dá 2 retrocessos, chegando no final e no final, ó. Aqui e aqui, ok? Todo lugar que a gente vai colocar algo, a gente faz esses 2 retrocessos. Lá no final é barra, aqui é cava, então vamos colocar manga. Então, 2 retrocessos. Aqui também, esses 2 retrocessos, ó, 1, 2. Por quê? Porque depois, se a gente tiver que cortar um pouco do excesso, a gente não perde esse retrocesso, entendeu? Então, e não tem o caso da sua roupa abrir. Se não tiver esse retrocesso, a gente tem que passar o retrocesso depois de cortar. Ó, 2. Então, a gente não tem, fazendo já assim, não tem perigo da sua roupa abrir depois, ó. Então, eu dou um e já dou outro logo em seguida. Ó, vou tirando o excesso. Aqui também, ó. Um retrocesso, 2 retrocessos, certo? Final que é barra, um retrocesso, normal. Agora, gente, a gente vai cortar o excesso. Ó, tá vendo aqui onde ficou a nossa costura? Eu vou estar tirando e eu vou deixar entre 0,2 e 0,3, tá, ó. O ideal é que vocês façam isso encostando na mesa, tá? Mas, pra não ficar levando a câmera pra todo lugar, eu já vou fazer aqui pra explicar pra vocês. Ó, a gente vai tirar o excesso e vai ficar só uma sobrinha, tá? E eu vou fazer isso nos 2 ombros e nas 2 laterais. E aí, a gente já vai lá pro ferro, ó. Tá vendo a diferença que ficou de um pra outro, tirando o excesso, tá? Não tira muito rente, mas também a gente não deixa, a gente tira metade disso. Vou posicionar agora o meu passamangas aqui. Gente, vocês vão ver coisa verde pra todo que é lado, porque eu terminei um vestido verde e ele saiu um pouco de tinta, então vai ter muitas coisas. Ó, meu passamangas, vou posicionar aqui, está à minha frente, e vou passar essa costura sempre pras costas, tá? Vou estar assentando essa costura, a gente vai puxando pra assentar bem certinho, ó, sempre para as costas, ok? Ombro também, tá? Ó. Já venho até com os 2 ombros aqui, sempre para as costas. E agora aqui, a lateral. Mesma coisa, sempre para as costas.
E agora a gente vai voltar lá na máquina. Virei aqui, ó, minha peça, ó, do avesso. E a gente costura sempre com a frente pra cima, tá? E aí a gente agora vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes com um pezinho de máquina. Só que como a gente assentou, a gente vai dobrar bem certinho aqui, ó. Tá vendo a costura? Essa costura vai ficar embutidinha, tá? Então aí a gente dobra bem certinho. Ó, retrocesso no início. Com um pezinho de máquina. E aí a gente vai posicionando e fazendo essa costura. Aqui no final, 2 retrocessos. Ombro também, 2 retrocessos no início e no fim. E lateral, 2 retrocessos aqui na parte da cava. E vai ajeitando certinho. Um retrocesso aqui no final. Agora a gente vai passar novamente lá no passamangas e empurrar essa costurinha para as costas, ó. E aí a gente vai ficar com uma costura bem bonita e do lado de dentro todo embutido, tá bom? Aqui a gente não usa overlock. Então, vou passar igualzinho a gente passou, só que agora já está finalizado, tá? E tudo para as costas, tanto ombro como lateral. Agora, gente, ó, eu cortei a tirinha com 7,5 centímetros, igual eu falei pra vocês, tá? Uma tirinha reta de 7,5 centímetros na entretela de malha. E eu vou estar colando aqui, ó, a parte da cola da entretela pra cima. E aqui, ó, avesso na cola. E eu vou deixar bem rente ali na beiradinha, tá? E vou colar passando o ferro. Ó, depois de fazer todo esse processo, a gente vai cortar o excesso, tá? Eu já fiz do outro lado, eu vou mostrar pra vocês. Então, aí a gente vai cortar o excesso e vai fazer a marcação para o lado de dentro de 1,5 centímetros, tá? E nesse 1,5 centímetros aqui, a gente vai virar. E assentando aqui com o ferro. Pode fazer do lado de dentro, como eu fiz, com o lápis, ou do lado de fora com o giz. E depois de dobrar, eu vou voltar dobrando lá no finzinho da minha entretela, ó. Isso, então, dos dois lados, tá bom? E agora, eu vou colocar alguns alfinetes aqui. Porque agora a gente vai passar a costurinha. Então, eu vou fazer isso do outro lado também. Na sequência, gruda a entretela, marca 1,5, dobra, depois dobra até o finalzinho ali.
E aí, a gente vai lá pra máquina pra passar a costura, rebater aqui o nosso transpasse de botões, tá? Eu só coloco aqui o alfinete pra não sair do lugar, tá bom? Então, vou fazer agora a mesma coisa lá do outro lado e a gente vai pra máquina. E agora, nós vamos costurar aqui, ó. A costura, gente, a gente vai passar bem certinho, ó. Essa beiradinha aqui do pezinho, ó, aqui ao lado de dentro, tá, ó, desse lado aqui do pezinho, esse lado de dentro encostando aqui na beiradinha, pra costura ficar bem certinha e bem bonita. Então, ó, eu começo com o retrocesso. E venho na beiradinha. Costurinha aqui, certinha. Agora, eu já pego aqui o outro lado e já continuo essa costura. Gente, eu vou dando essa leve puxadinha, eu não tô puxando, eu tô esticando. A puxadinha é pra esticar, pra ficar a costura certinha, não ficar franzida. Ó, agora eu assento normal no ferro e a gente vai lá traçar ali a nossa manga.